Olá, queridos, a graça e a paz, um bom dia. Sou o presbítero Walter e nós estamos aqui no 4º dia dessa campanha abençoada em que a igreja vem buscando o Senhor em jejum e oração. Nós estamos aqui na leitura do Evangelho de João e nessa manhã eu quero compartilhar tanto a leitura dessa palavra maravilhosa que é a palavra do nosso Senhor, como também meditar em alguns versículos. E queria que, se possível, me acompanhasse nessa manhã abençoada, nesse dia que se inicia junto, para podermos ler um capítulo da palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu João no capítulo 4 diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu-se por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você me teria pedido e eu lhe havia dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá e chame seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que é o Messias, chamado Cristo, que está por vir. E quando vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias.
Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que está conversando com ela?" Então, deixando o seu canto, aquela mulher voltou à cidade e disse ao seu povo: "Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" E Jesus disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu vos digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele disse tudo o que eu tinha feito." Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com ele 2 dias. E por causa da palavra, muitos creram. E disseram à mulher: "Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo." Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus havia afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Quando ele voltou para a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E ali, um oficial do rei tinha um filho cujo estava doente, e em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: "Se vocês não virem os sinais e maravilhas, nunca crerão." O oficial do rei disse: "Senhor, vem antes que o meu filho morra." E Jesus respondeu: "Pode ir, seu filho continuará vivo." O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: "A febre o deixou ontem, a 1h da tarde." Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus dissera: "O seu filho continuará vivo." Assim creram e todos os de casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Que maravilha! Encerramos aqui a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, discípulo de Jesus Cristo. E eu queria meditar, meus queridos, nesse momento, um pouco sobre esse texto e sobre, especificamente, a partir do versículo 20. É um texto muito rico, um texto onde há uma diversidade de informações acerca da palavra de Deus, mas há algo precioso que eu acredito que com pouco tempo nessa manhã nós poderemos aprender acerca desse texto. E eu queria enfatizar a partir do versículo 20.
onde essa mulher que não era uma mulher benquista em seu meio, pelos samaritanos, porque havia se divorciado inúmeras vezes. A sociedade provavelmente a rejeitava, embora Samaria não era nenhum exemplo de moralidade. Quanto mais um judeu, em que se preservava, se aproximaria de uma maneira normal a essa mulher. E essa mulher, talvez por não ter companhia, por não ter outras colegas, resolveu ir buscar água junto àquele poço por volta de meio-dia, horário onde o sol está a pico, onde o calor é maior, o calor é intenso, mas talvez para fugir das pessoas, talvez para se isolar, talvez para não ter problemas de relacionamento, ela resolve ir ao meio-dia. Para sua surpresa, ela tem um encontro que muda totalmente a vida dela. Ela encontra com o Salvador, ela encontra com o Messias, ela encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse encontro, de fato, ele transforma a vida dessa mulher. E o que chama a atenção e o que eu queria meditar é que essa mulher, a partir do versículo 20, ao perceber que a palavra de Jesus adentrava dentro da alma dela, ela aprofunda a conversa e começa a tentar esclarecer uma dúvida que possivelmente os homens, os doutores, os que ensinavam não tinham uma resposta. E a resposta dela era muito pertinente para samaritanos e para judeus. Onde é o local da verdadeira adoração? Onde eu devo adorar? No Monte Moriá, onde está estabelecido o templo? Ou no Monte Gerizim, aqui em Samaria? Onde é o local de adoração? Essa mulher, queridos, ela estava tomada pela religiosidade. Não só ela, mas a maior parte de todas as pessoas que viviam naquela época. Elas queriam algo material, palpável, um monte, um templo, um local, a arca. Queridos, a religiosidade às vezes tira de nós, ela obstrui a verdadeira adoração. A palavra do Senhor nos diz que a fé ela é abstrata, ou seja, ela não é palpável como esse livro. Ela é algo que nós não conseguimos medir ou sentir, talvez sentir, mas não há uma forma de medir a fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E nós, vez ou outra, queremos materializá-la. Queremos escolher um local, um monte, uma igreja, um objeto, talvez até mesmo uma Bíblia, para que a nossa fé ela seja materializada em algo palpável. E o que Jesus ensina a essa mulher, que o monte não era nem Jerusalém e nem Gerizim. Na verdade, o que ela deveria encontrar é o templo verdadeiramente feito pelo Senhor. Segundo a palavra, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro local da adoração estava no coração dela. Querido, o verdadeiro local de adoração da sua vida, e nessa manhã eu quero começar esse dia te dizendo, está dentro do seu coração. Eu não sei onde você anda procurando, mas ele está aí dentro. É nesse local onde Deus quer sentar e quer governar a sua vida. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar. O segundo ponto que Jesus ensina nesse texto é que nós devemos adorar em atos cotidianos e não em um local específico. Às vezes nós esperamos o domingo, ou a quinta-feira, ou o Gessel para adorar o Senhor e, na verdade, nós somos chamados a viver uma vida de adoração. A nossa igreja tem como slogan santidade como estilo de vida. A adoração, querida, é um estado de espírito, ela não é um local, ela não é um horário, ela não é uma agenda, ela não é uma religião. A adoração é uma condição que arde dentro do nosso ser. E é isso que eu quero te aconselhar durante esses dias, a ser um verdadeiro adorador. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, veja bem, no Antigo Testamento, em que esses judeus e esses samaritanos já deveriam saber. Mas Deuteronômio 6 e 7 vai dizer, e ensinarás os seus filhos, e falarás a eles sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Ou seja, em todos os momentos. Logo, logo eu sei que você vai iniciar uma jornada de trabalho, vai encontrar com as pessoas da sua empresa. Seja um adorador com atitude. Talvez você não tenha que celebrar um culto, abrir a Bíblia, cantar um hino dentro do seu trabalho, mas exerça um olhar de misericórdia ao seu colega que talvez está sobrecarregado por alguma coisas da vida, porque as mazelas dessa vida sobrecarregam. Seja um ombro de consolo dele. Seja um adorador dentro da sua casa, dentro da sua família. Seja um filho adorador. Seja um pai adorador, seja uma mãe adoradora. Adore ao Senhor, queridos, com atitudes cotidianas, é o segundo conselho. E para encerrar, eu deixo o meu terceiro e último conselho para essa manhã, desse quarto dia, em que nós estamos nessa campanha maravilhosa de jejum e adoração. Há uma recompensa em adorar o Senhor. Há uma recompensa em ter um estilo de vida de adoração. Porque Jesus diz a essa mulher que o Senhor, Ele procura. Queridos, olha que lindo, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Os que adoram em uma condição interior e não em um local. Os que adoram com fidelidade. Os que adoram negociando, os que adoram comprando, os que adoram vendendo. Os que adoram trabalhando, os que adoram andando pelas ruas da cidade. Os que adoram como se comporta aos seus vizinhos, os que adoram como trabalham. É uma vida de adoração. E diz o texto, queridos, que o Senhor procura esses adoradores. Em Deuteronômio também há uma palavra, que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão. Há uma promessa sobre nós. E as bênçãos do Senhor seguem verdadeiros adoradores. Às vezes, num tempo de campanha como esse, quantas pessoas estão atrás de curas, de bênçãos, de um trabalho, de algo que está travancando a sua vida, de uma libertação. Mas eu queria te dizer nessa manhã, entenda bem, a adoração, quando ela é cotidiana, espontânea, interna, o Senhor vem com as bênçãos até nós. Nós não iremos, Ele virá até nós. E diz a Bíblia que Ele está à porta e bate. E se nós abrirmos, Ele entrará e terá intimidade de comer conosco. Que Deus te abençoe nessa manhã. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para encerrar esse momento, eu gostaria de orar. Orar sobre essa palavra, orar sobre essa ministração e orar pelo restante do seu dia. E quero até trazer uma oração temática, de depois de toda a experiência que essa mulher teve, o que ela faz? Ela vai anunciar. E nesse quarto dia, é o dia em que nós estamos orando para ganharmos alma. E qual é a forma de ganhar alma? É o pastor saindo batendo de casa em casa? Não. A forma de nós ganharmos alma é uma igreja incendiada pelo poder do Espírito Santo, de entender o que é uma adoração em espírito e em verdade. Ela seja incomodada como essa mulher e transforme a história de Sicar e anuncie aos quatro cantos dessa cidade, a ponto das pessoas virem e confirmarem que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é a redenção desse mundo, é Deus forte, é conselheiro, é príncipe da paz, é Pai da eternidade. Não virão anjos fazer isso, querido. Seremos nós. E é sobre isso que eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra. Eu te louvo, Pai, pela revelação desse texto tão lindo. Meu Deus, eu te louvo porque homens escreveram e chegaram até os nossos olhos de poder ler, entender pelo teu Espírito e anunciar. Mas Deus, eu quero fazer um pedido ao Senhor. Abrase o nosso coração. Faça o coração dessa igreja arder em chamas, meu Pai. A chama do teu Espírito.
A chama que não danifica nada que é bom, mas ela queima tudo que é mal e ruim. O fogo verdadeiro de Pentecostes, que ele arda no coração de cada irmão e de cada irmã dessa igreja, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de GECEL, dos líderes de ministério, das pessoas que trabalham, como tem aqui alguns irmãos que estão trabalhando para a produção desse vídeo. Meu Pai, de cada membro dessa igreja, incendeia o nosso coração. Ativa, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo dentro de nós, um desejo insaciável de ganhar almas para o Senhor. Pai querido, esse texto fala que essa mulher foi saciada pela água da vida. Ela foi saciada do pecado, ela foi saciada da depressão, ela foi saciada do desprezo. Mas mostra que foi gerado nela também uma sede por almas. Uma sede em anunciar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez e o que o Senhor há de fazer. Desperta, meu Pai querido. Nós cremos e entendemos que estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Estamos vivendo os últimos momentos, meu Pai, em que o Senhor virá e necessitamos destruir todos os ardis de Satanás. Destruir, meu Pai querido, todas as celas e prisões que aprisionam ao vício, que aprisionam ao pecado. E Deus, só há uma forma de fazer isso: falar a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é transformadora, que é como espada de dois gumes. Cabe a nós anunciar. Aviva-nos, Deus. Dê-nos autoridade a abrir a nossa boca e falar do Teu Evangelho para um colega de trabalho, para um amigo, para um familiar, para um vizinho, para que as pessoas, meu Pai, como esses samaritanos testemunharam, agora nós vimos e confirmamos o que estava sendo dito. Que as pessoas, meu Pai, ao serem informadas, elas sejam tomadas de uma curiosidade santa, de aprofundar, de ler a Tua palavra, de orar ao Senhor, de sentir, ó Deus, a Tua presença, de navegar no oceano do Teu Espírito, de aprofundar, ó Pai. Como diz aquele texto do profeta em que um homem, ele entra ao rio, pelos artelos, e anda mais um pouco e a água vai até o joelho, e entra mais um pouco e a água vai até a cintura, e adentra um pouco mais e a água vai então até os ombros, e daí mais um pouco ele é imergido. Imerge-nos, ó Deus, no oceano da graça, no oceano do Espírito. Ferve, ó Deus querido, os nossos corações a serem ganhadores de alma, e que sejamos, ó Pai, atalaias exponenciais na Tua obra. Que tenhamos, ó Pai, vidas transformadas e vidas que, como essa mulher, também sejam tomadas pelo Teu Santo Espírito a anunciar a Tua glória, o Teu poder. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, pela Tua revelação. E eu lhe peço, finalizando essa oração, faz de novo, como em Pentecostes, que os homens não temiam nem o fio da espada, que um homem que foi capaz de te rejeitar 3 vezes, foi o mesmo homem que adentrou dentro do sinédrio, com autoridade e intrepidez, anunciar o Teu nome. Faz de novo, aviva homens e mulheres, que o poder que foi derramado em Pentecostes, ele continue sobre nós. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom, meu amado. Que coisa boa é sentir a palavra de Deus. Que nessa manhã possa ser, talvez, uma manhã diferente, em que algo diferente vai acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua casa e na sua família. Eu creio e profetizo no nome santo de Jesus Cristo.
Deus te abençoe. Muito obrigado. E amanhã nós continuaremos no 5º dia dessa campanha. Fique ligado conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe.